Ela fingiu ser babá por um motivo nobre, mas ele descobriu tarde demais. Antes de começarmos essa história intrigante, se inscreva no canal e curta o vídeo para não perder nenhuma de nossas incríveis histórias. A campainha tocou às 7h42 da manhã de uma segunda-feira cinzenta. Eduardo, ainda com o pijama amarrotado e o cabelo bagunçado, segurava o filho no colo enquanto tentava preparar um café. Os olhos ardiam, não de sono, mas de exaustão. Desde que Amanda, sua esposa, falecera em um acidente trágico 2 meses antes, as noites deixaram de ser noites. Eram apenas extensões longas e silenciosas de um dia que nunca terminava. O bebê chorava. Chorava como se sentisse tudo. Como se entendesse que o colo de antes não voltaria mais. A campainha soou de novo. Com um suspiro, ele foi até a porta. Quando abriu, encontrou uma mulher ensopada, com a blusa colada ao corpo pela chuva e uma pasta preta contra o peito. O guarda-chuva quebrado pendia da mão esquerda. Os olhos castanhos dela pareciam carregar algo difícil de explicar. Um peso. Mas ao mesmo tempo, havia firmeza. Senhor Eduardo? Disse com voz suave. Sou Sofia. Vim pela vaga de babá. Ele demorou alguns segundos para processar. Babá? Eu não lembro de ter marcado entrevista hoje. Eu entendo. Respondi ao anúncio ontem à noite. Liguei 2 vezes. Uma senhora atendeu. Minha mãe. Ele respondeu. Deve ter sido ela. Ela ajuda quando pode. Sofia sorriu, com um gesto que era mais de respeito do que de simpatia. Posso entrar? Eduardo hesitou. Ele já havia entrevistado 5 babás naquele mês. Nenhuma ficará mais de 2 dias. Uma delas pediu demissão no primeiro jantar, depois que o bebê vomitou nela. Outra simplesmente desapareceu na madrugada. Mas havia algo naquela mulher, algo que não sabia se o tranquilizava ou o deixava em alerta. Pode. Ela entrou. O bebê parou de chorar por um instante e olhou para ela como se a reconhecesse. Aquilo o incomodou. Mas ele ignorou. A casa estava em desordem. Brinquedos espalhados, uma mamadeira suja na pia, e um cobertor no sofá. Eduardo pediu desculpas pelo caos, mas Sofia não pareceu se importar. Sentou-se à mesa da sala com postura ereta, segurando a pasta com firmeza. Tenho 29 anos. Já cuidei de crianças em situação de risco. Trabalhei como voluntária em casas de acolhimento. Nunca fui registrada, então não tenho referências formais, mas tenho isso aqui. Disse, entregando algumas cartas manuscritas, com assinaturas e selos. Eduardo folheou por alto. Nada parecia muito oficial. Mas os relatos eram emocionantes. Palavras como confiança, dedicação, salvou meu filho saltavam das páginas. Ele voltou a olhar para o bebê, que agora se debatia em seus braços, reclamando de fome. Me dá licença 1 minuto, disse. Foi até a cozinha, preparou o leite como podia, e voltou tentando acalmar o menino. Sofia esticou os braços. Posso deitar? Ele hesitou. Mas algo no tom dela, havia segurança. Vai em frente. O bebê foi para os braços dela como se estivesse acostumado. Sofia o embalou suavemente, murmurando algo quase inaudível. Em menos de 3 minutos, ele estava dormindo. Eduardo ficou paralisado. Como você fez isso? Só ouvi ele. Ele não conseguia explicar. A dor dele, a raiva, a desconfiança, tudo misturado. Mas, por algum motivo que não fazia sentido, ele disse. Tem um quartinho nos fundos. Não é muito grande, mas é tranquilo. Pode ficar lá, se quiser. Ela assentiu, silenciosa. Naquela noite, Eduardo olhou para o monitor da babá eletrônica pela primeira vez em semanas e viu algo que o fez engolir em seco. Seu filho, dormindo. Em paz. No colo de uma mulher que ele mal conhecia. Mas que parecia fazer parte daquele lar. O que ele não sabia, o que nenhum dos dois mencionou, é que Sofia já tinha estado naquela casa antes. E não como babá. Os primeiros dias com Sofia na casa pareceram, para Eduardo, mais silenciosos. Mas era um silêncio diferente, menos pesado, mais equilibrado. Ele ainda acordava no meio da noite, assustado com qualquer som vindo do berço. Mas ao olhar para o monitor da babá eletrônica, via sempre a mesma cena, Sofia, calma, embalando Pedro nos braços, com o mesmo carinho que Amanda costumava ter. Aquilo era perturbador, e ao mesmo tempo reconfortante. Pedro passou a dormir melhor. Muito melhor. Antes, qualquer ruído fazia o bebê chorar. Agora, bastava ouvir a voz suave de Sofia para se acalmar. Ela falava baixo, num tom entre canção e oração, e às vezes Eduardo se pegava com o ouvido encostado na parede, tentando entender o que ela dizia. Mas era impossível. E tinha o mingau.
Pedro nunca mais havia comido mingau desde que Amanda morreu. Rejeitava com força, fazia caretas, empurrava a colher. Mas Sofia, no terceiro dia, apareceu na cozinha com um potinho na mão. Tentei fazer do meu jeito, disse, tímida. Ele nem respondeu. Só olhou. Ela levou o potinho até Pedro. O bebê olhou, hesitou, e aceitou. Como se estivesse sentindo o gosto da mãe ali. Eduardo travou. O peito apertou. Não era só saudade. Era culpa. Por um instante, ele odiou Sofia. Mas odiava ainda mais a si mesmo por estar aliviado. Nos dias seguintes, ele tentou manter a distância. Evitava conversas longas, respondia com monossílabos, mergulhava no trabalho mesmo sem conseguir se concentrar. Mas nada escapava do olhar de Sofia. Ela arrumava a casa como se já soubesse onde tudo ficava. Organizou a gaveta de talheres de forma idêntica à que Amanda fazia. Dobrava os panos de prato com o mesmo vinco. Uma vez, Eduardo viu o álbum de fotos de casamento sobre a mesa. Ele jurava ter guardado aquilo numa caixa no porão. Ela disse que só estava limpando a poeira. Certa tarde, enquanto observava da porta entreaberta, Eduardo viu Sofia contando uma história para Pedro usando um livrinho antigo da estante. A criança estava hipnotizada. Mas o que chamou a atenção dele foi o tom. As palavras. Era a mesma história que Amanda inventara, anos atrás, para acalmar Pedro quando ainda estava na barriga. O menino da estrela que caiu na terra só para aprender a amar de novo. Amanda inventou essa história. E agora, Sofia contava cada parte, como se fosse dela. Ele entrou abruptamente na sala. Onde você ouviu essa história? Sofia se virou, assustada. Mas respondeu com calma. Eu ouvi uma mãe contar uma vez. Peguei carinho pela história. Achei que ele ia gostar. Pedro deu risada. Eduardo se calou. Ele queria mandar ela embora naquele momento. Queria gritar, acusar, questionar. Mas não fez nada. Porque o filho dele estava sorrindo. Naquela noite, deitado na cama, olhou novamente o monitor. A imagem estava levemente granulada, como sempre. Sofia aparecia com Pedro no colo, cantando uma canção suave. Mas naquele dia, Eduardo reconheceu a melodia. Era a mesma que Amanda cantava nas noites em que Pedro não dormia, uma canção inventada, sem letra, só sons que acalmavam. Aquilo doeu mais do que confortou. Levantou da cama, caminhou até o corredor, ficou parado na frente do quarto do bebê. Ouviu. Respirou. Pensou. Voltou. Sentou-se na cama e ficou encarando a tela. Sofia, ao fundo, beijava a testa de Pedro com ternura, como se ele fosse dela. E foi ali, naquele instante congelado, que a pergunta voltou com força. Quem é essa mulher? A casa estava diferente. Menos caótica. Menos sufocante. Em poucos dias, Sofia havia transformado o ambiente. E não só com faxina ou organização. Ela mudava o ar, como se exalasse paz onde pisava. Mas Eduardo não conseguia relaxar. Era como se a presença dela acendesse dois sentimentos opostos dentro dele, alívio e alerta. Ela sabia demais. Sabia como dobrar as roupinhas de Pedro exatamente como Amanda fazia, 2 voltas nas laterais e uma dobra no meio. Sabia que ele gostava da madeira da colher encostando nos lábios antes do mingau. Sabia aonde estavam os panos velhos da avó dele, que só Amanda mexia. E, num gesto quase imperceptível, trocou a flor murcha do vaso da sala por uma igual à que Amanda colocava, mesmo sem Eduardo ter contado essa história para ninguém. No início, ele achou que era coincidência. Depois, começou a fazer pequenos testes. Mudava de lugar algum objeto, só para ver se ela notava. E ela sempre notava. A xícara azul está no armário errado, Sr. Eduardo. Você trocou a almofada da poltrona. Ficou bom assim também. Cada detalhe trazia mais incômodo do que admiração. Até que um dia, ao chegar mais cedo do trabalho, encontrou Sofia no antigo closet de Amanda. A porta estava entreaberta. Ela estava sentada no chão, com uma blusa da esposa em mãos. Passava os dedos pelo tecido com delicadeza, como se reconhecesse cada fibra. Eduardo congelou. O que você está fazendo aí? A voz saiu mais ríspida do que ele esperava. Sofia se levantou rapidamente, assustada. Me desculpe. Vi que a porta estava entreaberta. Entrei para guardar umas roupas do Pedro que estavam com cheiro de mofo, encontrei isso. Ela ergueu a blusa. Era uma das favoritas de Amanda. Eduardo sabia porque foi ele quem deu de presente no primeiro aniversário de casamento. Isso não é seu. Ele disse, seco. Eu sei. Me desculpe mesmo. Não devia ter tocado. Foi impulso. Ele pegou a blusa da mão dela e a guardou. Os olhos de Sofia marejaram, mas ela não discutiu.
Saiu devagar, sem fazer barulho. Naquela noite, Pedro demorou a dormir. Eduardo tentou. Sofia tentou. Mas o menino chorava como se estivesse sentindo a tensão da casa. Depois de muito custo, adormeceu no colo de Sofia, que ficou sentada por quase 1 hora com ele no colo, olhando para o nada. Eduardo a observava da porta. Sentia raiva. Sentia gratidão. Sentia confusão. Mais tarde, mexendo em arquivos antigos no computador, resolveu vasculhar as imagens do sistema de segurança. Queria rever o dia da chegada de Sofia. Talvez notar algo que passou batido. Avançou até a gravação da manhã da entrevista. Observou ela chegando, encharcada, segurando a pasta. Mas ao arrastar a timeline para trás, por curiosidade, encontrou algo que o fez gelar. 3 dias antes da entrevista, às 3 da madrugada, a mesma figura, mesma postura, mesma roupa, aparecia no quintal da casa. Parada. Olhando para o quarto de Pedro. Sem tocar a campainha. Sem entrar. Sem ser notada. Eduardo pausou a imagem. Ampliou. O rosto era o mesmo. Sofia. Ele se levantou num pulo. A respiração pesada. O suor escorrendo pelas costas. Correu até o quarto dela. Estava vazio. A cama arrumada. A luz apagada. Desceu até a sala. Nada. Foi até o quarto de Pedro. Ela estava lá. Sentada na poltrona. Com Pedro dormindo no colo. Os olhos fixos nele. Sem perceber a presença de Eduardo. Quem é você? Ele disse, quase sussurrando. Sofia olhou para ele, assustada. Já te vi aqui antes. Antes da entrevista. O que você fazia no meu quintal? Ela hesitou. Por um segundo, o olhar dela pareceu pesar décadas. Eu estava só, conferindo se ele estava bem. Antes de ser contratada? Ele insistiu. Ela engoliu seco. Eu conheci Amanda. Silêncio. Eduardo deu um passo para trás. Como? Eu te explico. Mas, não agora. Ela levantou com cuidado, colocou Pedro no berço e saiu do quarto, passando por ele sem encará-lo. Eduardo ficou ali. Diante do berço. Ouvindo a respiração do filho. O coração batendo no ouvido. Ela conhecia Amanda. E nunca contou. Eduardo passou a noite em claro. Reviu a gravação várias vezes, congelando a imagem, ampliando, tentando encontrar uma explicação lógica para aquilo. Mas não havia. Sofia estava no quintal 3 dias antes da entrevista. Parada. À meia-noite. Olhando para o quarto do filho como se estivesse vigiando, ou protegendo. A pergunta, quem é ela, agora se tornava urgente. Palpável. A presença dela não parecia mais uma coincidência. Era premeditada. Na manhã seguinte, ela preparava o café com a mesma tranquilidade de sempre. Pedro brincava no chão, sorrindo. Eduardo entrou na cozinha com o olhar fixo nela. A gente precisa conversar. Agora. Sofia, sem virar, respondeu. Sobre o vídeo? O coração dele disparou. Como ela sabia? Você viu que eu vi? Ela se virou. Os olhos estavam cansados, mas não com medo. Eu imaginava que em algum momento você descobriria. Então não vai negar? Não. Silêncio. O único som era o de Pedro balbuciando com os brinquedos. O que você fazia no meu quintal? Eduardo perguntou. Ela respirou fundo. Procurando coragem. Coragem para quê? Para entrar. Para bater naquela porta e te contar tudo. Me contar o quê? Ela se aproximou devagar, com as mãos à vista, como quem lida com algo frágil. Amanda me conhecia, Eduardo. Mais do que você imagina. Ele sentiu um nó no estômago. Como? Antes de falecer, ela me procurou. Me escreveu. Disse que queria me encontrar. Espera, você está dizendo que ela sabia de você? Que tipo de relação vocês tinham? Sofia hesitou. Passou a mão pelo braço, desconfortável. Parecia medir as palavras. Amanda era minha irmã. Eduardo deu um passo para trás, atordoado. Isso é impossível. Amanda era filha única. Era o que os pais dela diziam. Mas não era verdade. Eu nasci antes. Fruto de uma traição que o pai dela tentou esconder. Minha mãe nunca teve estrutura para me criar. Fui parar num abrigo. Quando cresci, descobri parte da história. Procurei ela. Mas Amanda recusou contato no começo. Depois, ela mudou. Mandou cartas. Me escreveu várias vezes. A última chegou uma semana antes do acidente. Eduardo estava em choque. Por que ela nunca me contou? Talvez por medo. Ou por achar que não era o momento. Mas ela queria me conhecer. Disse que queria que Pedro tivesse alguém do sangue por perto, caso algo acontecesse. Ele não sabia o que pensar.
As palavras batiam como martelos. Irmã? Filha escondida? Amanda nunca mencionou nada. Então você veio, como babá? Era o único jeito de estar perto sem causar confusão. Eu sabia que você não acreditaria. Que me afastaria. E você achou que mentir resolveria? Não menti. Só não contei tudo. Eu não sabia se conseguiria fazer parte da vida de vocês. Pedro, como se sentisse o clima, começou a chorar. Sofia se abaixou, pegou-o no colo e o acalmou em segundos. Eduardo apenas observava. Naquela tarde, ele passou horas relendo as cartas antigas de Amanda. Revirou o armário, as caixas no porão, tudo. E ali, entre papéis esquecidos, encontrou 3 envelopes endereçados a Sofia Almeida. Todos escritos à mão por Amanda. Uma das cartas dizia: se algo me acontecer, espero que um dia você conheça Pedro. Ele vai precisar de alguém como você. E eu também. Ainda que de longe, quero te ter por perto. A letra era inconfundível. Eduardo sentou no chão da sala. Chorou em silêncio. Pela esposa. Pela verdade. Pelo tempo perdido. Na mesma noite, pediu para conversar com Sofia. Você deveria ter contado tudo desde o começo. Ela apenas assentiu. Mas não sei o que me assusta mais, o fato de você ser irmã da Amanda, ou o quanto Pedro parece já saber disso. Sofia olhou para o bebê que dormia no berço. O coração dele sabe. Mesmo que a cabeça ainda não entenda. Eduardo fechou os olhos. Pela primeira vez em semanas, sentiu algo que não sabia nomear. Talvez fosse alívio. Talvez fosse aceitação. Ou talvez fosse apenas o início de algo que ele nunca esperou viver. 2 semanas haviam se passado desde a revelação. Eduardo não sabia como digerir tudo. Sofia, irmã de Amanda. A mulher que ele jamais conheceu, mas que agora vivia dentro da casa dele, cuidando do filho dele, como se já pertencesse ali. Havia uma estranheza constante, mas também uma crescente aceitação. Pedro continuava a reagir bem à presença dela. Ria mais. Dormia melhor. Até as consultas médicas, antes um suplício, se tornaram tranquilas. Foi durante uma dessas visitas ao pediatra que algo inesperado aconteceu. O consultório estava cheio. Eduardo segurava Pedro no colo enquanto Sofia preenchia uma ficha de acompanhamento. Uma enfermeira passou por eles, olhou Sofia e parou. Você de novo? Disse, com um sorriso leve. Faz tempo que não aparece por aqui. Sofia congelou. Eduardo percebeu na hora. Me desculpe, a senhora me confundiu com alguém? Ela respondeu rapidamente. A enfermeira franziu o senho. Não, imagina. Eu lembro de você. Tinha vindo acompanhar uma amiga, acho. Cabelos mais curtos na época, mas o olhar é o mesmo. Eduardo virou para Sofia, esperando uma reação. Mas ela apenas sorriu educadamente, como se encerrasse o assunto. Minutos depois, já na sala de espera, ele confrontou. Já esteve aqui antes? Em hospitais? Sim. Claro. Não foi isso que perguntei. Ela não respondeu. Ele insistiu. A enfermeira disse que te viu aqui. Com alguém. Foi com Amanda? Não. Então quem? Sofia guardou os documentos devagar. Respirou fundo. Eu estive aqui uma vez. Quando Pedro nasceu. Eduardo arregalou os olhos. O quê? Eu fiquei sabendo que Amanda estava internada. Eu vim até aqui, fiquei do lado de fora. Não tive coragem de entrar. Vi ela saindo da maternidade com vocês. De longe. Foi a última vez que a vi. Você estava lá? Sim. Por quê? Porque eu queria vê-la feliz. Ver que ela estava bem. Ver que o filho dela nasceu em paz. Eduardo ficou mudo. O elevador abriu. Entraram em silêncio. Dentro do carro, o clima era pesado. Sofia encarava a janela. Pedro dormia, com a cabeça no ombro do pai. Você devia ter falado isso antes, ele disse, por fim. Eu sei. Mas às vezes a verdade não tem o impacto que a gente quer. Às vezes, ela machuca. E você tem mais alguma coisa que não me contou? Ela não respondeu de imediato. Eu só não quero perder isso aqui. Essa chance. De ser útil. De estar perto. Não por mim, por ele. Eduardo olhou o retrovisor. Viu o reflexo do filho dormindo e, atrás, o rosto da mulher que agora representava muito mais do que uma simples babá. Naquela noite, ele foi até o quarto de Amanda. Sentou-se na beirada da cama, onde ela costumava se arrumar. Pegou um porta-retratos e o encarou por longos minutos. A imagem mostrava os dois sorrindo, ainda grávidos, cheios de planos. Então algo chamou a atenção. Atrás da moldura, havia uma folha dobrada. Um bilhete. Ele o abriu com as mãos trêmulas.
Se um dia eu me for, e você a encontrar, não a julgue. Ela tem muito mais de mim do que parece. E talvez mais de você também. Dê a ela a chance que eu não dei. Assinado com o coração e a letra inconfundível de Amanda. Eduardo fechou os olhos. De repente, tudo fazia um pouco mais de sentido. O silêncio de Amanda sobre o passado. A insistência em gravar vídeos para Pedro. A urgência em construir uma rede de apoio. Ela sabia. Sentia. Como se a vida estivesse prestes a mudar. E agora, ali estava ele. Entre o que perdeu e o que restou. Entre a dor da ausência e o estranho consolo da presença. A rotina começou a estabilizar, mesmo em meio ao turbilhão emocional que tomava conta de Eduardo. Havia dias em que ele pensava ter aceitado a presença de Sofia, e outros em que o desconforto voltava como uma onda gelada. A verdade era que ele não sabia exatamente o que sentia, e isso o deixava exausto. Foi numa manhã comum, enquanto arrumava o quarto de Pedro, que um detalhe chamou sua atenção. O velho urso de pelúcia, o favorito da criança, estava mais murcho do que o normal. Havia sido costurado há pouco tempo, numa das noites em que Sofia cuidou dele. Sem pensar, Eduardo apertou o bichinho e ouviu algo estalando dentro. Um som diferente. Como papel amassado. Com cuidado, rasgou a costura que mantinha a barriga do urso fechada. Dentro, havia um pedaço de pano envolto em fita adesiva. Ele desfez as camadas com o coração acelerado, até encontrar um pequeno bilhete dobrado várias vezes. A caligrafia era de Amanda. Se você está lendo isso, é porque o tempo nos pregou uma peça. E porque, de algum jeito, Sofia conseguiu entrar na sua vida. Eduardo sentou na cama, sem conseguir respirar por alguns segundos. Eu escondi isso aqui porque tinha medo de que você não aceitasse o que eu estava prestes a fazer. Descobri sobre Sofia 1 ano antes do nosso filho nascer. Hesitei. Duvidei. Mas depois entendi, a vida foi cruel com ela. Ela merecia um recomeço. Se algo me acontecer, por favor, dê a ela essa chance. Confie no instinto. Mesmo que a cabeça grite para fugir. As mãos de Eduardo tremiam. O bilhete parecia quente, como se carregasse a alma da mulher que o escreveu. Mais abaixo, uma última frase. Ela é minha irmã. Mas talvez seja a melhor mãe que Pedro pode ter se eu não estiver aqui. Ele não conseguiu conter o choro. Sofia entrou no quarto instantes depois, encontrando-o sentado no chão, com o bilhete entre os dedos. Ela parou na porta, silenciosa. Você costurou isso? Ele perguntou. Ela apenas assentiu. Por quê? Porque eu não sabia se você ia querer saber. Ou se ia me mandar embora antes de descobrir. Você podia ter dito. Eu podia. Mas você tinha perdido alguém. E eu, era o rosto que lembrava essa perda. Não. Eduardo levantou os olhos. Você é o rosto que lembra o que ainda resta dela. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. Pedro dormia no berço, alheio a tudo. O que mais ela te contou? Eduardo perguntou. Que te amava. Que sabia que seria um pai incrível. Que teve medo de morrer no parto, e que se isso acontecesse, queria que Pedro tivesse amor de verdade. Mesmo que não fosse dela. Ela não morreu no parto. Eu sei. Mas o medo nunca saiu dela. Então ela planejou. Preparou. Mesmo sem me conhecer de verdade, ela me confiou o que mais amava. Eduardo sorriu, entre lágrimas. Isso parece com ela. E isso também é sobre você, Eduardo. Você permitiu que eu ficasse. Você poderia ter me mandado embora. Ele olhou para o bilhete novamente. Leu a última frase mais uma vez. Ela é minha irmã. Mas talvez seja a melhor mãe que Pedro pode ter se eu não estiver aqui. Ele guardou o papel dobrado, costurou novamente o urso com calma e o colocou de volta no berço, ao lado de Pedro. Isso não é só um pedido dela. É uma escolha nossa agora. Sofia se aproximou. Eu não quero substituir ninguém. E você não vai. Mas talvez, a gente possa reconstruir algo. Do nosso jeito. E ali, no silêncio daquele quarto, nasceu um pacto silencioso. De aceitação. De perdão. E de cuidado. Na manhã seguinte ao achado do bilhete, Eduardo fez algo que não esperava de si mesmo. Convidou Sofia para tomar café na varanda. Até aquele momento, a convivência entre os dois era uma sequência de interações práticas, repletas de silêncios densos e frases objetivas. Mas naquele dia, ele colocou 2 canecas sobre a mesa e chamou. Senta aqui um pouco. A gente precisa conversar, sem pesos. Sofia parecia surpresa, mas aceitou. A luz da manhã entrava suave entre as plantas da varanda. O cheiro de pão ainda quente e café recém-passado pairava no ar. Era o tipo de cena que Amanda adorava viver.
Agora, os dois sobreviventes de sua ausência dividiam a mesma mesa, com algo entre eles que ainda precisava ser dito. Me conta sobre você, Eduardo começou. Não sobre Amanda. Sobre a Sofia. Ela respirou fundo. O olhar no horizonte. Eu fui criada em abrigo. Até os 14 anos, passei por 4 lugares diferentes. Depois, fui morar com uma senhora idosa, Dona Margarida, que acolhia adolescentes. Ela me ensinou a cozinhar, a dobrar lençol e a não chorar na frente de quem não merece. Eduardo sorriu com a última parte. Nunca tive irmãos, até saber da Amanda. Minha mãe era doméstica. Trabalhava o dia todo. Ela me visitava às vezes, mas, sempre de longe. Ela dizia que era o melhor que podia fazer. E o pai? Desconhecido. Só depois descobri que ele era o pai da Amanda. Você se encontrou com ela quando? Nunca pessoalmente. Ela me escreveu. Primeiro desconfiada, depois mais aberta. Contava sobre o Pedro, sobre você. Ela tinha medo de como você reagiria. Mas dizia que precisava reparar o erro dos pais dela. Sofia fez uma pausa, como quem revira um passado costurado com dor. Quando Amanda morreu, eu quase sumi. Mas as cartas dela estavam comigo. Ela dizia que, se eu me sentisse pronta, podia tentar me aproximar. O anúncio da vaga de babá foi a única janela que apareceu. Eu me agarrei a ela. Você não achou que estava sendo invasiva? Achei. Muito. Mas achei mais ainda que Pedro precisava de alguém com quem ele tivesse uma ponte invisível com a mãe. E, sinceramente, eu também precisava. Me sentir parte de algo. Consertar o que não era minha culpa, mas virou minha responsabilidade. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Você sabe que, se isso fosse um filme, a gente estaria se apaixonando agora, né? Ela soltou uma risada sincera, leve. A primeira vez que riu daquela forma desde que chegou. Mas acho que a vida real tem histórias mais importantes para contar do que romances. Como reconstruir uma família? Ela olhou nos olhos. Não havia mais peso, nem defesa. Só um entendimento mútuo de que algo havia mudado. Pedro já te chama de Cia, sabia? Eu ouvi ontem, ela respondeu com os olhos marejando. Isso não é pouco. Ela pegou a caneca de café e brindou levemente com a dele. A Amanda ia gostar de ver isso. Ia. E ia fazer piada. Dizer que no fundo já sabia o que estava fazendo quando escreveu aquele bilhete. Ela era assim? Amanda era tudo. Intensa, prática, teimosa. Mas no fim, ela sempre acertava o que importava. Sofia enxugou uma lágrima disfarçadamente. Obrigada por não ter me mandado embora. Obrigado por não ter ido. Naquele instante, Pedro surgiu na porta, com os olhinhos meio inchados de quem acabará de acordar. Arrastava o urso costurado. Quando viu os dois sentados na varanda, abriu um sorriso e correu até eles, subindo no colo de Sofia com a naturalidade de quem já sabia exatamente onde era seu lugar. E talvez soubesse mesmo. Os dias que se seguiram foram os mais calmos desde a morte de Amanda. Eduardo sentia que, pela primeira vez em muito tempo, havia um equilíbrio naquela casa. Sofia cuidava de Pedro com afeto, mas sem exageros. Era firme, paciente, presente. Ele a observava, às vezes à distância, tentando entender como aquela mulher, antes estranha, agora fazia parte de algo que parecia natural. Mas mesmo com a harmonia aparente, uma dúvida começou a rondar sua mente. Ela surgiu em silêncio, num daqueles momentos de reflexão em que a casa dorme e só o som do ventilador preenche os pensamentos. Uma pergunta incômoda. Não por falta de confiança, mas por um impulso incontrolável. E se Amanda estivesse escondendo mais do que cartas? Naquela madrugada, Eduardo desceu até o escritório. Vasculhou a pasta médica de Pedro. Reviu datas, exames, anotações do pré-natal. Tudo parecia em ordem, até encontrar uma folha amarelada com uma anotação, análise genética, pendente. Ele lembrava vagamente dessa conversa com Amanda. Ela quis fazer um teste de compatibilidade genética, alegando curiosidade. Mas depois nunca mais comentou o assunto. Na época, ele não se importou. Mas agora, parecia um detalhe impossível de ignorar. Na manhã seguinte, sem contar a Sofia, Eduardo recolheu fios de cabelo de Pedro e usou uma escova antiga dele. Fez o mesmo com uma escova sua. Enviou tudo para um laboratório particular. O resultado chegou 5 dias depois. Ele leu 1, 2, 3 vezes. Compatibilidade genética, incompatível como pai biológico. O mundo parou por um instante. Eduardo largou o papel no chão. A cabeça latejava. O peito apertou como se o ar fosse arrancado com violência. Pedro não era seu filho biológico. Mas como? Amanda nunca deu sinais.
Nunca disse nada. Eles estavam bem. Ou, ele achava que estavam. Sentado no chão do corredor, Eduardo revivia cada conversa, cada gesto, cada silêncio de Amanda durante a gestação. As dores, os medos, as pausas longas quando falavam sobre o futuro. Será que ela queria contar e não conseguiu? Ou será que escolheu guardar o segredo para protegê-lo? Sofia apareceu na porta minutos depois. O rosto preocupado. Você tá bem? Ele não respondeu. Ela se aproximou devagar. Viu o papel no chão. Pegou. Leu. A reação dela foi silenciosa. Fechou os olhos. Devolveu o envelope a ele. Você já sabia? Ele perguntou. Suspeitava. Mas nunca quis confirmar. Por quê? Porque não mudava nada. Como assim? Porque ele é seu filho, Eduardo. De verdade. Desde o primeiro dia. Desde que chorou nos seus braços. Desde que você perdeu noites e venceu medos para cuidar dele. Eduardo passou a mão no rosto, tentando segurar as lágrimas. Amanda, ela me enganou? Não. Ela te escolheu. Ela escolheu te dar esse amor. E escolheu Pedro também. Às vezes, a vida não segue a rota esperada. Mas isso não tira a verdade do que foi vivido. Você sabe quem é o pai? Sofia hesitou. Acho que sim. Mas nunca vou ter certeza. Amanda dizia que a gestação era o que ela precisava para se libertar de tudo o que aprendia. Que queria dar à luz a algo que fosse só dela, mesmo que não tivesse um início perfeito. Eduardo respirou fundo. Olhou para o quarto de Pedro, onde o menino dormia com o urso nos braços. Ele é meu. Mesmo assim. Sempre foi. E você? O que é para ele? Sofia sorriu. Eu não sei. Mas, se depender de mim, quero ser tudo o que ele precisar. Naquela noite, Eduardo sentou-se ao lado do berço, como fazia nos primeiros meses de vida do filho. Ficou em silêncio, observando o rosto sereno de Pedro. Tão parecido com Amanda em alguns traços, e ainda assim, agora, carregando um mistério novo. Ele pegou o bilhete que guardava na gaveta da cômoda e releu. Mesmo que não seja seu por sangue, ele será seu por escolha. E isso vale mais do que qualquer teste. Amanda já sabia. Ela sempre soube. E mais uma vez, ela estava certa. No fim de semana seguinte, algo mudou. Eduardo passou a andar mais silencioso. Evitava encontros longos com Sofia, embora não fosse hostil. Apenas, pensativo. Ele não havia contado a ninguém sobre o resultado do DNA, nem mesmo a sua mãe, que às vezes vinha visitar o neto. Guardava tudo para si como se ainda estivesse decifrando o que aquela verdade significava de fato. Sofia percebeu. E, no fundo, ela sabia o que estava acontecendo. Na tarde de domingo, enquanto Pedro dormia, ela bateu na porta do escritório dele. Podemos conversar? Eduardo assentiu. Ela entrou com um envelope na mão. Sentou-se à frente dele. Eu vi seu silêncio essa semana. E, eu entendo. Ele se recostou na cadeira. Parecia cansado. Não sei o que fazer, Sofia. Parte de mim quer esquecer o que li. A outra parte se pergunta quantas mentiras ainda existem nessa história toda. Ela colocou o envelope sobre a mesa. Isso é para você. São os documentos da minha transferência voluntária de guarda. Se quiser, eu assino. Vou embora amanhã. Eduardo não respondeu. Não estou fugindo. Só estou respeitando seu tempo. E seu direito de querer outra realidade. Ele olhou para o envelope. O papel branco parecia pesar toneladas. Você quer ir embora? Não. Mas também não quero ficar onde não sou bem-vinda. Não por você. Pelo Pedro. Ele encarou os próprios dedos. Pensou em tudo: Amanda, as cartas, o urso, o bilhete, o resultado do DNA, as noites embaladas pela voz de Sofia, o jeito que Pedro dizia cia e abraçava o colo dela como quem reencontra o útero perdido. Eu li de novo aquele bilhete da Amanda hoje cedo, ele disse. E fiquei pensando se ela faria o mesmo que eu estou prestes a fazer. E o que você está prestes a fazer? Eduardo ficou de pé. Caminhou até a janela. Entregar meu filho a alguém que não é minha família. Nem de sangue. Nem por papel. Você já fez isso, ela respondeu. Ele se virou. Como? Quando me deixou entrar naquela casa. Quando me entregou aquele bebê na primeira noite. Você pode não ter percebido, mas já escolheu confiar. Ele caminhou até a mesa. Pegou o envelope. Rasgou-o no meio, com calma. Sofia ficou imóvel. Eu não quero perder mais ninguém.
E acho que você também já perdeu demais, ele disse. Ela não respondeu. Apenas chorou em silêncio. Eu não sei o que somos. Nem sei o que vamos ser. Mas Pedro precisa de nós dois. E você? Precisa? Eduardo olhou nos olhos dela. Não havia desejo, nem paixão. Havia algo mais raro, aliança. Eu preciso de paz. E você trouxe isso para essa casa. Isso vale mais do que qualquer papel. Sofia se levantou devagar. Estava prestes a agradecer, mas ele interrompeu. Só tem uma condição. Ela arqueou as sobrancelhas. Que a gente pare de fingir que somos partes separadas. Amanda fez um quebra-cabeça com as peças que tinha. A gente só precisa montar sem medo. Pedro apareceu na porta, ainda sonolento, com o urso na mão. Olhou para os dois. Sorriu. Cia, papai? Eles olharam um para o outro. É, filho, disse Eduardo, abaixando-se para abraçá-lo. A gente tá aqui. E, pela primeira vez, o trio se abraçou. Sem explicações. Sem rótulos. Só a verdade que restou. O tempo passou rápido depois da decisão. As manhãs se tornaram mais leves. As rotinas fluíam com naturalidade. Pedro acordava chamando papai e Cia com a alegria despreocupada de quem não conhece o peso das histórias adultas. Mas para Eduardo, a paz que vivia por fora não se refletia completamente por dentro. Ele ainda carregava dúvidas. Feridas abertas que nenhuma rotina podia curar. Havia uma caixa, pequena, azul, com uma fita branca, guardada no fundo do guarda-roupa de Amanda. Ele nunca teve coragem de abri-la. Naquela tarde de sábado, enquanto Pedro dormia e Sofia regava as plantas no quintal, Eduardo decidiu que era hora. Abriu a caixa com as mãos trêmulas. Lá dentro, encontrou um pingente de bebê com o nome Pedro gravado. Uma carta sem destinatário. Uma foto antiga de Amanda com um homem desconhecido. A carta estava dobrada em 4 partes. A caligrafia era dela. Se você está lendo isso, é porque o silêncio não sobreviveu ao tempo. Eu queria ter contado. Mas nunca encontrei o momento certo. Pedro não é filho do Eduardo biologicamente. Foi uma falha, uma distração, ou talvez um desespero. Eu me senti sozinha, abandonada emocionalmente por ele durante um tempo. E busquei consolo no lugar errado. Me arrependi. Mas o positivo veio, e junto com ele, o medo. Pensei em me esconder para sempre. Mas cada vez que Eduardo segurava nosso filho nos braços, eu via que sangue não era o que ligava os dois. Era algo mais forte. Amor. Escolha. Se ele um dia souber disso, espero que me perdoe. E que não desista de Pedro. Porque Pedro é dele. De alma. Eduardo chorou. Mas não de raiva. Nem de surpresa. Chorou porque finalmente entendeu. Amanda não escondeu por maldade. Ela teve medo. E em algum momento, decidiu amar com tudo o que tinha, mesmo que isso incluísse uma verdade inconfessável. Guardou a carta. Pegou a foto. Virou. Atrás, apenas uma palavra, errado. Na mesma noite, após colocar Pedro para dormir, ele chamou Sofia para sentar na sala. Eu achei algo, disse, entregando a carta. Sofia leu em silêncio. As lágrimas escorreram rápido. Ela sofreu mais do que a gente imagina. Sim. E ainda assim, ela preparou tudo com cuidado. Até os erros dela, ela tentou corrigir com amor. Sofia segurou a mão dele. O que você vai fazer com isso? Nada. Não tem mais ninguém para confrontar. Só restam 2 caminhos, guardar rancor, ou construir um novo sentido. E você escolhe qual? O da reconstrução. Ela sorriu. Pela primeira vez em semanas, Eduardo também sorriu de volta. Acha que Pedro um dia vai entender tudo isso? Ela perguntou. Eu acho que ele vai sentir. Crianças sabem quando estão cercadas por amor. Mesmo que não entendam as palavras, entendem os gestos. Sofia olhou para o retrato na parede. Uma foto antiga de Amanda, grávida, sorrindo. E quando ele perguntar sobre a mãe? A gente vai contar que ela foi corajosa. Que ela errou, sim. Mas que acima de tudo, ela amou. Até o fim. Silêncio. Sofia encostou a cabeça no ombro de Eduardo. Obrigada por me deixar ficar. Obrigado por não ter ido. Alguns meses depois.
A casa estava cheia. Pedro completava 2 anos. Amigos, familiares, balões coloridos, música infantil. Sofia corria atrás das velas. Eduardo segurava o bolo com as mãos trêmulas. Pedro ria alto no colo da avó. E na parede da sala, agora havia uma nova foto. Pedro entre os dois. Na legenda, escrita à mão emoldurada logo abaixo. Família é quem fica. Mesmo depois da verdade.